Abra comigo, por favor, o Evangelho de João. João, capítulo 6, versículo 25 até o 27. João 6, 25 ao 27. João 6, 25 a 27. Lá diz assim: Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Eu vou orar mais uma vez para a gente poder compartilhar da palavra, tá? Deus, eu quero em nome de Jesus orar mais uma vez por esse tempo também da palavra, que o Senhor Deus de forma sobremaneira esteja abrindo os nossos corações e mentes para fazer realmente com que essa palavra alcance o nosso coração e alcance a nossa mente, Pai. Traz realmente esse entendimento e traz tudo que o Senhor tem para derramar através dessa palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pergunta, neste primeiro momento, tem alguém que está com fome aqui ou não? Eu tô com um pouco. Fome de comida mesmo, tá? Não? Eu tô porque a gente viajou na hora do almoço, não almoçamos, estamos com fome. E eu quero perguntar outra coisa. O que vocês comeram no almoço? Teve tainha também ou não? Não, a gente comeu uma carninha enroladinha assim, com bacon, Nossa, dona Leia. Aham, isso mesmo. Maravilhoso. Isso é fia. Foi ruim, né? Isso é fia, foi onde? Tem comida de mãe também hoje. A minha mãe arrasa na cozinha. O que tinha de cardápio? Frango assado, carne assada, linguicinha, carne... Eita glória! Eita, glória. Pouca coisa. É diz que lá não tem pouca coisa. Vocês almoçaram aqui ou não? Se você trazer uma marmitinha pra você, eu não falar. Não tem problema. Eu preferiria não falar, porque não tá na prova. Hoje eles comeram uma filmada pela minha avó. Na Nossa. casa dela, com minha avó. Coisa linda. Carne assada, maionese. Maravilhoso. Daquele jeito. A gente teve um casamento ontem, a gente comeu também bem, né? Então valeu por ontem já. 3 dias sem. É isso. Mas por que eu tô perguntando isso, gente? Para trazer o contexto dessa história aqui que Jesus está falando, Jesus ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Ele tinha juntado uma galera, feito ali o Sermão do Monte, falado muitas coisas, e acabou tudo, né? Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, ó, a galera tá com fome, não tem lugar perto para comer, enfim, o que a gente faz? E aí aparecem lá 5 pães, 2 peixes, Jesus dá graças e aquilo vai se multiplicando de uma forma gigante, até que todo mundo come muito bem, 5.000 pessoas são alimentadas, né, através disso, e ainda sobra coisa. E aí o que acontece? Eles estavam lá na Galileia, né, essa conversa ali com essas pessoas acontece na Galileia, inclusive perto do Mar da Galileia. E por incrível que pareça, eu estava dando uma pesquisada, gente, mas a Galileia, ela é muito parecida com Itajaí, inclusive, porque ela é uma cidade, ela era uma cidade que a parte de pesca era muito, muito importante para a cidade, então eles pescavam bastante, não por acaso, né? Pedro, Tiago, João, André eram pescadores, então é uma cidade que tem muito disso. Porto em si não tem muita coisa, porque aí o Porto era para um outro lugar ali da região, mas ele tinha essa parte da pesca, né, do mar, do rio, era muito, muito interessante. E aí, o que acontece é que é o seguinte, Jesus fez o milagre e no dia seguinte ele está tendo essa conversa com essa galera aqui. Então, já era o dia seguinte ao que tinha acontecido da multiplicação dos pães e dos peixes. E esse povo que foi atrás de Jesus foi atrás de novo com fome. Porque eles não tinham comido desde do momento que eles comeram ali a multiplicação dos pães e peixes. E aí eu queria trazer uma informação muito legal. O ser humano ele pode sobreviver até 30 dias sem comer. Só 3 dias sem água, porque daí começa a falhar muitas coisas. Mas sem comer, o ser humano consegue 30 dias. Esse povo, bem provavelmente pela questão do horário ali,
eles estavam aproximadamente um dia sem se alimentar. Então não era nada desesperador para alguém que consegue ficar 30 dias sem comer. Mas não dá para a gente dizer que não comer não é importante, né? Comer é extremamente importante. A gente precisa se alimentar o tempo todo, né? Dizem lá os nutricionistas que é de 4 a 6 vezes por dia que a gente vai se alimentando para ser saudável. E enfim, esses homens encontram, né, essas pessoas encontram Jesus agora do outro lado do Mar da Galileia. Ele tinha atravessado esse mar e tinha chegado agora em Cafarnaum. Aqui um parênteses só de história, né? Mas o que aconteceu entre a multiplicação e esse encontro, gente, foi simplesmente o milagre de Jesus andando sobre as águas, que foi no Mar da Galileia. Então, à noite, eles passaram com toda essa tribulação do mar agitado e Pedro andando e afogando e assim por diante. E dia seguinte, eles chegaram em Cafarnaum e aí o povo vai atrás de Jesus e dos discípulos lá. E o que a gente vai ver aqui hoje é que eles estavam novamente com fome. E pode ser, né, que aqui alguns me falaram que não estão com fome, né, e eu acredito, porque devem ter comido muito bem, glória a Deus por isso. Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês aqui, gente, sem exceção. Todos nós estamos sim com fome. E não é uma pergunta agora é uma afirmação. Vocês estão com fome. Porque existe uma fome em nós que não tem como a gente aguentar nem um minuto sem comer daquilo que essa fome é gerada. E o que aconteceu é que nós acabamos nos acostumando a comer só quando essa fome já vira uma necessidade de sobrevivência. Porque o ser humano consegue sobreviver sem comer por 30 dias. Agora, uma vida adequada, você tem que comer de tempo em tempo de forma bem adequada. Então, o que Jesus está trazendo aqui, o que a gente vai conversar um pouco hoje, é exatamente esse lugar de nós nos acharmos nesse lugar de que se alguém perguntar para você se você está com fome, a tua resposta vai ser sempre sim. Porque dessa fome, que a pessoa pode inclusive não estar perguntando especificamente dela, é uma oportunidade que eu e você temos para mostrar uma fome que nós temos e que toda a humanidade tem em algum momento. E a gente vai falar sobre isso exatamente nesse contexto que Jesus está trazendo aqui. Então a primeira pergunta dentro desse ponto, né, nós vamos falar 3 pontinhos aqui. O primeiro pontinho, e aqui já começa, é uma pergunta para a gente se fazer. Por que estar com Jesus? Aqueles caras tinham acabado de ser alimentados por um milagre de multiplicação de pães e peixes. Acabado não, né? Um dia depois. E como eles estavam à procura de Jesus, eles não voltaram para casa para depois procurar novamente Jesus e os discípulos. E por isso eu tenho certeza que eles tinham fome. Mas eles tinham acabado de fazer algo, tinha acabado de acontecer algo para eles. Pensa comigo. Eu estou com fome, eu acabei de ter um milagre, eu vi um sinal, né? Um milagre aconteceu e as coisas se multiplicaram. Eu vou atrás do cara que fez isso da primeira vez, porque ele vai fazer de novo. É exatamente essa necessidade dessa galera. E aí, eu tenho certeza que aquelas pessoas tinham muita vontade de ouvir Jesus. Porque Jesus, ele só multiplicou os pães e peixes depois que ele falou muitas coisas, muitos ensinamentos. Aquela galera também tinha uma necessidade de ouvir o que Jesus tinha para falar. Mas naquele momento, a necessidade real deles era fome. Fome física, fome de comida. Porque já tinha se passado um dia inteiro sem eles comerem nada. Então, eles tinham necessidades e eles encontraram a possibilidade dessa necessidade ser saciada em Jesus, que foi quem tinha satisfeito da última vez. E aí pensa, né, gente? Ao invés de eu ir para minha casa para preparar comida, para fazer todas as coisas, não é mais fácil ir na casa da minha avó para eu comer? Óbvio que é, né? E é exatamente isso que o pessoal pensou, vou voltar para minha casa e aí vou ter que achar ele de novo. Não, vamos atrás dele, ele vai falar mais um pouquinho, se ele fez uma vez ele vai fazer de novo, por que ele não vai fazer de novo, né? Então, Jesus, ele fala exatamente isso para o povo. Tinha uma necessidade e olha lá no versículo 26 o que ele fala. Eu lhes digo a verdade. Ele está afirmando, gente, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. E aí a pergunta que a gente fez lá no comecinho de por que nós queremos estar com Jesus, eu quero ser um pouquinho mais específico nela para você se fazer para você, tá? Não precisa responder em voz alta. Mas por que você está aqui hoje? Por que você veio até aqui hoje? Por que você está aqui ouvindo essas palavras? O que fez você se movimentar
para estar num lugar domingo à noite, podendo estar em casa descansando, assistindo o Domingão do Hulk, né, um programa maravilhoso, coisas muito interessantes para se fazer. Por que você está aqui nesse lugar, né? Apesar de eu ser muito gente boa, eu sei que eu sou muito gente boa, eu tenho certeza que não é por causa dos meus belos olhos que você também está nesse lugar, né? Até porque, gente, toda simpatia em algum momento ela cessa também. A gente já não aguenta mais tanta simpatia em algum momento. Então o que acontece é que eles tinham feito todo um esquema para voltar a falar com Jesus. Isso que eu falei que daí eles foram atrás de Jesus no dia seguinte, a Bíblia conta que assim, aconteceu um milagre, os discípulos pegaram um barco, atravessaram o mar da Galileia para chegar em Cafarnaum. Esse povo viu que Jesus não tinha entrado nesse barco, mas não tinha mais nenhum barco ali para eles atravessarem. Eles ficaram esperando, gente, um pessoal de barco chegar lá na Galileia para pegar esses barcos para atravessar o mar da Galileia até Cafarnaum para ver Jesus de novo. Então assim, não foi simplesmente eu vou ficar sentado aqui esperando. Eles estavam preocupados porque eles queriam sim ir atrás de Jesus novamente. Então eles fizeram todo o movimento deles para poder ir atrás de Jesus. E pode ser, né, que seja muito claro que eu e você estamos aqui porque temos fome. E essa é a resposta de perguntar por que eu estou aqui hoje. É porque eu tenho uma fome dentro de mim. Às vezes essa fome, ela pode ser algo que é claro. Deus, eu sei que nesse lugar eu recebo da sua palavra, eu recebo do Senhor, eu estou em comunhão com as pessoas. Então eu sei que necessidades minhas são sanadas nesse lugar. Pode ser também que às vezes a gente só vem porque a gente, de forma prática, acha legal, acha interessante, os belos olhos do pastor Júnior ainda chamam a atenção, e aí a gente vem. Mas na verdade, gente, lá no fundo, todo ser humano tem algo que falta e sente falta de algo. Sempre. Todos nós. O pecado, ele arrancou um pedacinho de dentro da gente que só Jesus pode sanar. A gente pode até procurar em muitos outros lugares, de muitas outras formas, mas não existe um lugar que possa sanar exatamente essa falta, essa fome que eu estou falando, a não ser em Jesus. A gente procura, né, na noitada, a gente procura na bebida, a gente procura na droga, a gente procura até nas coisas que a gente gosta de fazer, né? A gente às vezes fala, a gente fica tão falando desses vícios desse lado, mas, gente, existem tantos outros vícios que a gente nem imagina que são, mas é porque a gente realmente precisa, de alguma forma, sanar essa fome, que ela vai muito além de uma fome na barriga, uma fome de comida física. Então, pode ser ou não, claro, mas eu quero afirmar, nós estamos aqui porque nós temos fome. Nós estamos aqui porque nós temos fome. É o que Jesus afirmou para aquelas pessoas. Vocês estão aqui porque vocês têm fome. Porque eu dei alimento para vocês. Porque em algum momento eu sanei uma necessidade de vocês e vocês enxergaram que não tem mais outro lugar que possa sanar essa fome a não ser comigo. Vocês estão aqui por isso. Então esse é o primeiro ponto e essa é a primeira resposta que a gente pode dar. No versículo 27, é o segundo ponto que eu quero falar, Jesus diz o seguinte: não se preocupem tanto com coisas que se estragam como a comida. Então, esse ponto aqui está falando sobre uma fome de carne. E fome de carne, gente, é saciada com uma bela tainha assada. Aliás, eu preciso perguntar, a tainha na quarta-feira estava boa ou não estava muito boa? Ah, dona Leir, não, mas o seu... Tava boa. É... Não, mas estava boa do seu Demar lá? Então fechou, maravilhoso. Mas quem não gosta de peixe, então tem outras formas da gente sanar essa necessidade física. Um belo churrasco, né, Michel? Ou uma massa muito boa, não sei agora quem curte massa, eu sou apaixonado por massa. Então todas essas necessidades elas são. Mas olha o que Jesus está falando, gente, para aquela multidão que foi atrás dele. Parem de se preocupar tanto com a comida que estraga. Se eu pegar essa carne, se eu pegar essa tainha, se eu pegar essa massa e deixar guardada em algum lugar por muito tempo, ela vai apodrecer. Ela não vai mais servir de alimento para mim. Porque faz parte desse contexto. Parem de se preocupar tanto com isso. Olha o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 26 e 27. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Jesus está perguntando para as pessoas o seguinte: vocês acreditam
que tem alguém mais valioso no mundo do que você? Você realmente acredita que os pássaros são mais especiais do que você para Deus? E aqui eu não estou falando contra bicho, tá, gente? Eu só estou querendo dizer que os animais, eles não são a criação perfeita do Senhor. Nós somos aquilo que remete a Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo. O passarinho não tem essa característica de ser como Deus é. E se Deus cuida do passarinho, que não é tão importante assim para ele, dando alimento o tempo todo que ele precisa, por que é que ele não cuidaria de nós? E aí ele vai mais profundo, ele faz a seguinte pergunta: quem de vocês tem o poder de adicionar mais uma hora na sua vida? Que poder que a gente tem, afinal de contas, se a gente quiser guardar essas coisas, de conseguir fazer algo a mais daquilo que o próprio Deus já estabeleceu que a gente vai fazer ou vai viver? Então, as nossas preocupações, infelizmente, elas nunca garantiram e nunca vão garantir absolutamente nada. Gente, não adianta se preocupar com amanhã. A Bíblia fala, cada dia o seu mal. Não se preocupem com o que vai acontecer amanhã, se preocupem com hoje. Veio o mal, me busca, eu resolvo e a gente vai tocando o barco. Não vai pensando no mal de amanhã e depois de amanhã e assim por diante, porque, de novo, se eu cuido dos pássaros, eu não vou deixar de cuidar de vocês. É exatamente isso que ele está falando. Parem de vir atrás de mim somente por coisas que eu já disse que eu vou suprir. Quando ele vira para aquela galera e fala, vocês não vieram aqui por causa de sinais, vocês vieram aqui porque vocês estão com fome, porque vocês querem comer. E ele está falando o seguinte, gente, para de se preocupar com coisa que eu já disse que eu vou suprir na vida de vocês. Eu falei, se o passarinho é alimentado, eu não vou deixar de alimentar vocês. Vocês não vão passar fome comigo. Então se preocupem com outras coisas. E daí é a continuação daquilo que vem. O versículo 27, na continuação dele, diz assim, ó, mas usem as suas energias, buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Jesus está falando o seguinte, não se preocupem tanto com a comida. Deixa eu até já fazer aqui um parênteses, né, gente? Ele não está falando que a gente não tem que trabalhar e não tem que fazer nada para o alimento, ok? Ele está falando, não se preocupem tanto em conseguir e conquistar essas coisas. Faz parte do processo. Mas gastem a energia que vocês têm não nessas coisas que já foram prometidas que vão ser supridas. Mas gastem essas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna. Porque, gente, existe uma fome que não é da carne. E essa fome é aquela que a gente não pode manter nenhum dia sequer sem ela. Dia após dia nós precisamos que essa carne seja alimentada. Não com alimentos da carne, mas com outro tipo de alimento, aquele que permanece para a vida eterna. Diferente da fome da carne, e esse é o ponto que acaba pegando para todos nós, a gente consegue se acostumar sem comer por muito tempo a comida que não é comida física. A comida física, em algum momento, o corpo vai dar um berro e você vai precisar comer. Mesmo que você tenha no meio do mato, a fome vai te levar a comer coisas extremas. Um vermezinho que esteja andando lá, uma minhoca, uma barata, sei lá o que é. Não, eu não sei, amor, num nível de fome, muitas coisas podem acontecer. Mas o fato é, gente, que aquela fome que é mais importante, que Jesus está falando assim, olha, essa é uma responsabilidade de vocês. O problema é que a gente se acostuma em algum momento a não precisar mais. Vai passando um tempinho, vai dando boa, vai passando um pouquinho mais, vai dando boa, e a gente vai vendo que a gente vai dando um jeito, e aí a gente vai começando a alimentar de outras formas, e a gente não consegue mais sanar, mas aí a nossa alma se acostuma com o tipo de alimento que a gente está oferecendo para essa fome. E essa fome é a fome da alma e do espírito, né? Eu e você, nós temos uma fome que ela nunca se sacia, como a gente falou. Ela é encontrada só em Jesus. Não existe outro lugar que a gente possa encontrar. É o que ele está falando aqui. É uma fome que vai gerar vida eterna, é uma fome que, na verdade, vai durar a vida eterna. É um saciar que vai durar a vida eterna. Alguém aqui tem como dizer que nunca sentiu em nenhum momento na sua vida aquele vazio que não consegue explicar de onde vem, o porquê que veio? Todos nós passamos por histórias na nossa vida que em algum momento a gente sentiu um vazio, algo estranho, que a gente não consegue explicar de onde vem, por que vem, como é que surgiu. E o ponto é exatamente esse, né? A gente tem esse vazio e como a gente se acostuma a não buscar o alimento da forma como Cristo falou aqui, vai buscar no lugar que vai sanar de forma eterna a sua fome,
a gente vai se acostumando, gente, e esse vazio vai surgindo de tempo em tempo. Porque ele promete que se a gente se alimenta desse lugar, a gente vai ter uma saciedade eterna. É exatamente esse vazio que a gente pode achar, a gente pode saciar quando a gente acha Jesus. Então, aqui o segundo ponto é gastar toda a energia que nós temos, não em se preocupar com aquilo que o Senhor já prometeu que Ele vai nos dar, mas correndo atrás daquilo que Ele está falando que nós precisamos ir. Não gastem tempo procurando coisas que vocês já vão ter. Se preocupem com aquilo que vai alimentar vocês de forma eterna. E aí a gente vem para o terceiro ponto, que é o último, que lá em João 6,51, no mesmo capítulo que a gente está lendo, um pouquinho mais para frente, ele já está falando com essa multidão de novo, e olha o que ele diz lá no versículo 51, gente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Quando ele começa a falar isso, as pessoas até ficam meio abismadas, porque estão achando que ele está falando do próprio corpo dele. Ele vem até uma ideia assim, não, peraí, não vou comer tua carne, não existe isso, né? Mas é óbvio que Jesus não está falando da carne dele própria, né? Apesar de que ele morreria fisicamente para que esse alimento viesse, mas ele não está falando, lógico, da gente comer dessa carne como se fosse um canibal. Mas ele está falando, a minha vida que eu estou entregando, é exatamente esse o lugar do alimento eterno. É se você se alimentar do meu sacrifício, se você se alimentar do que eu fiz naquela cruz, o que eu vou fazer naquela cruz, você vai encontrar a saciedade que você precisa nesse lugar. Quando Cristo oferece a vida dele por nós, ele nos oferece um alimento eterno. Ele está dizendo, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Fui eu que fui enviado pelo meu Pai para ser o alimento que vocês precisam para saciar a necessidade que o pecado trouxe na vida de vocês. E quando nós nos alimentamos do pão da vida, gente, a promessa é que nós nunca mais teremos fome. Gente, para pensar que possibilidade maravilhosa a gente não precisar se preocupar em saciar todo o tempo essa fome. Mas eu quero trazer um contexto aqui, gente, que eu acho sensacional para a gente poder arrematar esse pontinho desse pão do céu. Na oração do Pai Nosso, eu quero que nós vamos falar as frasezinhas aqui para a gente chegar no lugar que eu quero chegar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual que é a próxima frase? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu quero parar aqui. A que pão Jesus está se referindo na oração do Pai Nosso? Se ele já deu a promessa de que as necessidades físicas seriam sanadas por ele, o pão que ele está falando no Pai Nosso, gente, é ele próprio. E aqui a gente tem esse contexto de que dia após dia eu preciso correr atrás e gastar toda a minha energia, não com o pãozinho do cereal que foi moído e assado. É o pão de Cristo. É o pão que é o próprio Cristo. O pão meu, o pão nosso, né? Na verdade, ele não usa nada meu, é nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, Jesus, eu preciso da porção do seu pão nesse dia. Eu preciso da porção do seu alimento nesse dia. Porque se o Senhor já prometeu que eu seria saciado o tempo todo daquilo que os passarinhos também comem, o Senhor aqui está dizendo que eu gasto a minha energia nesse clamor em pedir realmente venha. E aí a gente continua. Ele nos dá o alimento que é Ele, sacia essa necessidade, e aí eu consigo encontrar forças para, continuando a oração do Pai Nosso, perdoai os nossos pecados, ou as nossas transgressões, as nossas ofensas, como nós também perdoamos aqueles que têm nos ofendido, nos tratado mal e assim por diante. O Pai Nosso, gente, na verdade ele é um caminho, e eu vou ter aí uma sequência de pregações porque eu acho lindo tudo que o Pai Nosso representa, né? A forma como Jesus ensina a oração. Mas eu quero pegar especificamente essa parte do pão. Ele está se referindo a ele mesmo. Ele está se referindo a um pão que a gente precisa sim gastar energia para ir atrás. É isso que ele falou ali para aquele povo, é isso que ele está falando aqui na oração do Pai Nosso. Então, quando a gente tem a certeza de que nós estamos nesse lugar, de que nós conseguimos buscar isso, no mínimo todos os dias, pelo menos uma vez por dia, você e eu precisamos buscar o pão nosso de cada dia. É isso que ele está falando aqui. Agora, lá no texto que a gente leu, né,
ele fala o seguinte, não, perdão, no texto de, cadê aqui? Cadê o crer? Pera só um pouquinho que eu tenho que achar aqui o versículo. Aqui. O que ele diz ali para nós é de nós crermos em quem o enviou. Aqui no versículo no próprio versículo 51 do capítulo 6 de João. Ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então basta que você creia que eu sou, né? Perdão, não é nesse versículo. Agora eu lembrei onde está. Deixa eu pegar aqui que daí fica mais fácil. É no capítulo 6 de João, versículo 29. Deixa eu abrir aqui que daí eu vou ler certinho. João 6, 29. Ó, eu vou continuar a ler a historinha, tá? O texto que a gente leu lá no começo. Jesus falou, não se preocupem com as coisas que estragam, mas com aquilo que permanece para a vida eterna. Aí o povo vira para ele e diz o seguinte: nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que nós devemos fazer? E aqui Jesus responde no versículo 29. Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que me enviou. Então, a resposta para tudo isso que nós falamos aqui, o próprio Cristo falou. Então tá, vocês estão com fome, vocês vieram aqui, eu estou falando para vocês. Aquilo que é fome física eu vou saciar, aquilo que é fome espiritual, de alma, vocês precisam gastar energia para buscar o tempo todo. Esse é o lugar que vocês precisam encontrar. E aí quando o povo fala, entendemos, o que a gente tem que fazer então? E aí Jesus fala, cara, a única coisa que vocês precisam fazer. E ele fala exatamente isso. A única obra necessária é creiam em quem me enviou. Creiam em quem enviou o pão do céu. Agora, crer não é somente dizer que acredita, mas é viver como se só houvesse aquilo que eu estou acreditando, que eu estou crendo. Porque a gente pode, ver sinais acontecendo quando nós acreditamos nele. A gente pode ver milagres acontecendo quando nós acreditamos em Jesus. Mas quando nós cremos, nós não só vemos os milagres acontecendo, mas os milagres acontecem em nós. E essa é a diferença, porque quem acredita vai ver acontecer. Agora, se eu creio, isso acontece em mim. Esse milagre, essa transformação, esses sinais, eles surgem em mim, por mim. É de dentro para fora, é da minha vida para a vida dos outros. O crer, ele é muito mais profundo do que simplesmente acreditar, gente. A Bíblia fala em um momento que, vocês acreditam em Jesus? Que bom. Até o diabo acredita. E inclusive teme a Deus. Acreditar, gente, todo mundo pode dizer que acredita. Agora, viver aquilo que é realmente verdade, a gente precisa crer. E quando nós cremos, nós não conseguimos viver sem. É exatamente esse o lugar. Então, o que eu entendo para a gente poder encerrar aqui é que Deus ele quer nos levar a uma dieta diária do pão da vida. É uma dieta diária de todos os dias nós encontrarmos em Jesus o pão que vai nos alimentar para aquele dia. E isso é muito legal, né? Eu quero fazer um contexto lá com o povo de Israel fugindo do Egito. Nos 40 anos que eles ficaram no deserto, em alguns momentos ali, né, na maioria desse tempo, o Senhor alimentou eles com o maná, que era um alimento que era espiritual, inclusive, né? Era um alimento que não existia na terra. O Senhor fazia cair do céu e eles se alimentavam. Mas existia uma regra para o maná, para o povo de Israel. Vocês não vão armazenar aquilo que eu estou dando para vocês. Porque se vocês pegarem para o dia seguinte, vai apodrecer e vocês vão ficar sem. Pega só o que você precisa para aquele dia. A nossa fome, ela tem o tamanho, gente, de uma vez por dia nós sermos saciados. Basta isso para que aquele dia seja alimentado. É óbvio que no dia a dia, no decorrer do dia, muitas coisas podem acontecer. Inclusive, eu sempre falo que assim, eu não acho que tem uma hora específica para você ter um tempo com Jesus. Mas eu acho que o horário da manhã ele é um horário perfeito para que você possa enfrentar o teu dia. E aqui não se trata de superstição.
É prático mesmo. Cara, eu tive encontro com Jesus aqui, eu vou suportar as coisas que esse dia está me oferecendo. Mas eu também não vejo o problema de ser na viração do dia. Porque o encontro que Deus tinha com Adão e Eva era na viração do dia, era da tarde para a noite. Na verdade, é muito interessante, isso é uma outra coisa também que mais para frente eu prego, mas o dia do ser humano, ele não começa quando o sol nasce. O dia do ser humano começa quando o sol se põe. O dia do ser humano não começa com o trabalho, o dia do ser humano começa com o descanso. Descansar no Senhor é o grande segredo da gente poder encontrar esse lugar. É encontrar o pão da vida que ele me sacia e eu não tenho necessidade de mais nada pelo período que eu preciso. Mas aí vem o ponto, assim como o maná, assim como Jesus ensinou no Pai Nosso, é diário, não tem como não ser. Eu preciso encontrar esse lugar, né? E aí você pode até me perguntar, essa dieta, como é que eu faço? Gente, é uma dieta como se fosse qualquer outra dieta. Se você for no nutricionista e ele passar uma lista de um cardápio para você, você vai ter que fazer o quê? Se adaptar. Se você tá cheio de chocolate na tua casa e ele fala que você não pode comer chocolate, pode ser que no comecinho das coisas você ainda vá comer algum chocolate, até porque você não vai jogar fora. E tem problema? Não. É uma adaptação da dieta. Inclusive, tem muito nutricionista que fala o seguinte, você não é nem louco de simplesmente virar a chave de uma hora para outra. Tem nutricionista, inclusive, que faz toda uma adaptação do período. Você não vai parar de comer chocolate de hoje para amanhã. Vai que tem aí uma hipoglicemia, cai morto no meio da rua, desmaiado. Ele faz todo o cuidadozinho para que as coisas aconteçam, essa adaptação não precisa acontecer. Então, o que eu entendo e o que eu quero trazer para nós, essa dieta... Vai comendo de pouco em pouco. Come 5, no dia seguinte 4. Mas aí que tá o ponto. A gente, às vezes, daí a gente entende, né? Ouvimos isso aqui hoje, amanhã, nossa, vamos lá. E amanhã a gente consegue, a gente tem 2 horas de tempo com Deus, é uma bênção. Mas terça-feira você não tem, desculpa, gente, saco pra ficar. Você não tem tempo pra fazer tudo isso. Aí a gente vai pro Pai Nosso. Simplesmente peça o pão que eu preciso para hoje, Jesus. O Senhor é o pão que eu preciso para hoje. Me dá ele agora, por favor. Me traz ele aqui. Me alimenta da forma que eu preciso. Essa dieta, ela é uma dieta que vai caminhando para um lugar que a gente vai encontrar lá no final de toda a história. Né? Exatamente. Mas aí, eu vou falar para a senhora, dona Leir, existe uma oração prontinha, de core salteado. Assim, quando eu estou trabalhando, eu falo, com Deus, não ajoelhar e assim, falar, sei lá, qualquer hora. Não precisa ajoelhar, não. Conversa com Jesus, você pode conversar até no ônibus, se quiser. Ajoelhar e... Mas não precisa se preocupar. Quando não sabe o que falar, conversa. Como se a senhora estivesse conversando com a Ana, estivesse conversando com a Sabrina, comigo. É conversar. Ó, Jesus, estou aqui trazendo meu coração, trazendo as minhas necessidades. É claro que ele sabe e conhece a gente de cor e salteado, né? Mas ele gosta de escutar a nossa voz falando com ele. Então, que a gente consiga encontrar, gente, esse lugar que esse povo encontrou. Existia uma fome física que estava rondando eles estavam há um dia sem comer, eles foram atrás de Jesus novamente, com base naquilo que eles tinham vivido no dia anterior. Mas Jesus chega para eles e apresenta uma fome nova. Eu sei que vocês estão correndo atrás, mas não se preocupa tanto agora com essa comida. Vamos gastar uma energia maior agora com aquilo que é mais importante e eterno. Gasta energia com aquilo que é mais importante e eterno. E o que é gastar energia com o que é mais importante e eterno? Com o pão da vida, que é o próprio Jesus. Gastar os nossos dias com Cristo. Gastar a nossa vida com Ele. Estar com Ele o tempo todo. Estar com Ele junto, né? Entendendo que aquele corpo partido na cruz é para nos alimentar e nos trazer salvação. Que a gente consiga encontrar esse lugar em nome de Jesus. E que muito mais do que nós sermos saciados, a Bíblia fala que quem se alimenta desse pão nunca mais vai ter fome, é a gente conseguir mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor, olha, eu me alimento de uma coisa aqui que é diferente daquilo que você tem. Quando alguém perguntar para você se você está com fome, sempre responda, tô, e a minha fome é essa aqui. E eu quero te apresentar essa fome também, porque eu tenho certeza que você também tem essa fome. E que o Senhor possa nos levar nesse lugar. Eu quero pedir para você ficar de pé para nós orarmos e terminarmos esse tempo juntos. Em nome de Jesus. Deus, eu quero orar, Deus, agora pelas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um desses queridos que veio aqui hoje. E eu quero te agradecer, Deus, pela palavra que o Senhor trouxe para nós, Deus.
O Senhor é o pão que desceu do céu. O Senhor é o pão que nos foi dado pelo